Ageu. Livro do profeta Ageu. Eu não irei fazer uma leitura específica de um versículo no livro de Ageu, tendo em vista que a gente vai tentar cobrir aqui todo o livro. Obviamente, a gente não vai ler todo o livro, mas eu vou tentar fazer uma cobertura, né, um panorama do livro de Ageu, tendo em vista que a mensagem do livro de Ageu, aquilo que o profeta Ageu profetizou para aquele povo, naquela época, naquela situação, essa mesma mensagem, ela caberá e irá nos atingir hoje em dia, nos dias atuais. Então, o tema da nossa mensagem de hoje, da nossa pregação, é a mensagem de Ageu para nós hoje. Amém? Amém, irmãos? Amém. Às vezes eu acho que os irmãos ficam meio que sonolentos, sei lá. Então vamos, antes de mais nada, por favor, incline sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Beto. Oremos. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, e nós cremos no poder que ela tem. Nós cremos que a tua palavra, ela sempre cumpre o propósito dela, Pai. Ela nunca volta vazia. A tua palavra, ela é fiel, e como o apóstolo Paulo diz, ela tem cheiro de morte para aqueles que não creram, que não creem, mas para aqueles que creem, ela tem cheiro de vida. Ela sempre cumpre o seu propósito. Então, nesse momento, Deus, que a tua palavra está aberta e será exposta, será explicada, será aplicada aos nossos corações. Humildemente, a tua igreja, nesse momento, ora e pede: Senhor, prepara o nosso coração. Que o nosso coração seja preparado para a tua palavra. Que o nosso coração, à semelhança de um solo arado para receber a semente, ele seja preparado pelo teu Santo Espírito, que é bendito, para receber a semente da tua palavra. Senhor, que nesse momento eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. Que nada que eu venha falar venha de mim, mas venha da tua palavra. E que muito embora os irmãos, a tua igreja, ouça a minha voz, mas seja a palavra do Senhor que penetre em seus corações. Essa é a nossa oração, meu Deus, essa é a minha oração. E antes, Senhor, que essa palavra penetre nos corações deles, assim como o Senhor já tem feito, mas continua a fazer, penetra no meu coração. A tua palavra, Senhor, é o que nos trará vida, porque ela é o que produz vida e fé em cada coração. Em nome de Jesus, Senhor, faz assim. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Nós passamos aí por 2 pandemias, né? E de alguma maneira, de certa forma, a gente ainda está, né, vivendo nessa pandemia, porque ela não passou completamente. A situação financeira no nosso país não é das melhores. A gente tem enfrentado muito também a consequência da própria pandemia, mas também estamos vivendo uma guerra lá do outro lado que nos afeta financeiramente. Então a gente tem vivido dias difíceis. E esses dias difíceis, infelizmente, eles nos levam a ter atitudes que nós não deveríamos ter. Esses dias, esses momentos difíceis nos fazem, muitas vezes, querer pensar em nós mesmos.
querer pensar em nossa família, querer pensar em nossas casas, querer pensar em nossos filhos, porque afinal de contas, como vai ser daqui para frente? Essas coisas nos trazem incertezas. Essas coisas fazem a gente refletir, pensar em determinadas coisas, e isso muitas vezes nos fazem ter atitudes um tanto quanto egoístas, pensando apenas em nós, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossos filhos, enfim, somente nisso. Mas o mais interessante é que, muito embora nós estejamos, de fato, vivendo dias difíceis, nada do que nós vivemos nesses últimos 2 anos se compara àquilo que aquele povo estava vivendo naquela época. Nada que a gente esteja vivendo hoje se compara com aquele povo. Afinal de contas, ninguém aqui foi escravizado. Foi? Levante a mão quem já foi escravizado. Ninguém aqui foi levado por uma nação estrangeira que invadiu o seu país e foi levado como escravo, como espólio de guerra. Espólio de guerra é quando você vence uma nação e aí você tem uns benefícios ali, né? Aí esses benefícios são animais, é ouro e as pessoas que são levadas como escravo. Então ninguém aqui foi levado como escravo, como espólio de guerra. Ninguém aqui teve a sua casa arrancada de você, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que durante toda a sua vida você acumulou de bens, foi tirado de você e levado para uma nação estrangeira, e levado não somente o que você tem, mas você mesmo, como esse espólio. Ninguém aqui viveu isso. E ninguém aqui ficou 70 anos escravizado numa nação estrangeira e quando voltou para sua terra encontrou tudo em ruínas. Os muros que era a fortaleza, aquilo que defendia o país, estava em ruínas. Não tinha absolutamente nada, derrubado, não tinha nada de pé. O templo não existia. Como esse povo ia adorar? Afinal de contas, toda adoração não era feita ao léu, não era feita em qualquer lugar, mas no templo, porque Deus havia dito que Ele só ouviria as orações que fossem feitas no templo, ou que fossem direcionadas ao templo. E se não há templo, não há adoração. Se o templo não está de pé, não há vida espiritual daquele povo. As suas casas não tinha mais onde eles morarem, porque tudo havia sido destruído. Levanta a mão quem passou por isso. Ninguém? Só eu? Só eu levantei a mão. Mas preste atenção. Deus não trouxe aquele povo de volta simplesmente para libertá-lo. Deus não tirou aquele povo do cativeiro do cativeiro persa, simplesmente para trazer ele de volta e colocar no terreno lá da terra prometida, em Jerusalém. Não! Esse não era o objetivo final de Deus. O objetivo de Deus era que aquele povo voltasse para a terra, mas reconstruísse tudo, especialmente o templo de Deus. Restaurasse o templo, restaurasse a adoração a Deus, restaurasse a sua vida espiritual. Mas o que aconteceu com aquele povo? Ele não fez exatamente nada disso que Deus havia dito que era para ele fazer. Ao invés dele reconstruir o templo, ele reconstruiu as suas casas, e nada contra ele reconstruir as casas. O problema é, eles construíram primeiro suas casas, e quando eles terminaram, eles estavam lá, no bem bom, vivendo no conforto, enquanto o templo ainda continuava em ruínas. Então, o profeta Ageu,
é enviado para aquele povo com essa mensagem: vocês precisam reconstruir o templo. E meus irmãos, essa mensagem do profeta Ageu, ela teve tanta importância, tanto poder e tanto impacto na vida daquele povo, naquele momento, naquela situação, naquela época, que ela ainda ecoa aos nossos ouvidos ainda hoje. E a mesma mensagem que eles ouviram também serve para nós. Porque afinal de contas, como a gente vai ver, o povo estava mais preocupado com suas coisas do que trabalhar na reconstrução do templo de Deus. E não é diferente de nós hoje, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu gostaria que nós pudéssemos separar ou dividir essa mensagem em 4 partes. E a primeira parte é a acusação de Deus para o povo. Deus manda o profeta Ageu ir lá e fazer uma acusação contra eles, dizendo para eles que eles não estavam cumprindo o propósito pelo qual eles foram libertos. Eles não estavam cumprindo o propósito pelo qual Deus havia libertado eles do cativeiro. Então, em primeiro lugar, a acusação de Deus com o povo. E aí leia comigo, por favor, capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Qual era a acusação de Deus com o povo? Vocês estão dizendo, não, ainda não é tempo de restaurar a casa de Deus, não. Ainda não é tempo de restaurar o templo, não. Enquanto eles estavam vivendo em casas bem construídas, bem acabadas, eles cuidaram dos seus bens, eles cuidaram das suas casas, eles cuidaram dos seus lares, e financeiramente falando, apesar de eles ainda estarem sob um domínio de uma nação estrangeira, a morada deles estava de pé. Enquanto o templo de Deus estava como? Estava destruído. Estava em ruínas. Então, meus irmãos, esse povo só estava querendo saber da sua própria casa. Olha o versículo 3 aí, aliás, versículo 4. Por acaso é tempo de vocês habitarem em casas bem acabadas? Deus perguntando para eles. Vocês estão dizendo que não é tempo de edificar o meu templo, mas é tempo de vocês morarem em casas bem acabadas? É tempo de vocês só observarem a casa de vocês, enquanto o meu templo está destruído? É tempo de ser egoísta? De só cuidar do que é seu? De só cuidar da sua família, de só cuidar da sua casa, de só querer saber do seu trabalho, de só querer saber da faculdade que você está fazendo? É tempo de só fazer isso? Deus está perguntando para aquele povo. E meus irmãos, por que é que essa mensagem ecoa aos nossos ouvidos hoje? Porque é exatamente o que nós fazemos, meus irmãos. Nós temos sempre algo, né? Trabalho, estudos, lazer, esportes. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar antes da nossa comunhão com Deus.
E é engraçado como a gente arruma desculpa para tudo, né? Porque olha o versículo 2. Deus dizendo, esse povo diz que ainda não é tempo. E aí a gente diz, não, mas eu não posso ir no culto hoje. Sabe por quê? Porque eu tenho um aniversário para ir. Um casamento. Eu tenho um evento. Ou então a gente diz, hoje eu estou tão cansado. Ah, mas vamos dar a voltinha no shopping. Opa! A gente tem tempo para passear. A gente tem tempo para fazer mais um trabalho. Como se cuidar das nossas próprias coisas fosse a prioridade. Porque era exatamente o que o povo estava fazendo aqui, meu irmão. Ele estava cuidando das coisas deles. Eles estavam colocando como prioridade as suas casas. Enquanto o templo estava em ruínas. Preste atenção. Qual é o templo de Deus hoje? Qual é o templo de Deus hoje? Somos nós, essas paredes? Hoje o templo de Deus somos nós, que estamos em ruínas, por darmos prioridades a outras coisas. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Como nós estamos conformados com a nossa vida espiritual medíocre. Como muitas vezes a gente limita a nossa vida espiritual a 15, 20, 30 minutos, 2 horas que nós passamos aqui, e durante o resto de nossas vidas, a gente vive como se não tivesse comunhão com Deus, priorizando outras coisas, ao invés de priorizar a comunhão, que é o que nos fortalece. Cuidamos de nossas casas, é verdade. Esse momento que a gente vive dá incertezas, é verdade. Mas a maior certeza que nós temos que ter em nossas vidas é que Deus, Ele é a prioridade da minha vida e da sua. E quando a gente coloca as coisas ao contrário, nós entramos em ruínas. Por isso que essa mensagem ela ecoa aos nossos ouvidos ainda hoje. Porque assim como aquele povo dava prioridade para as suas coisas, ainda hoje nós damos prioridade para as nossas coisas. Você concorda comigo? Sim ou não? E por que a gente não faz diferente já que a gente concorda? Não é só para concordar. É para a gente dizer assim, é verdade, irmão. Eu vou mudar daqui para frente, vai ser diferente. Daqui para frente eu vou arregaçar as mangas e nós vamos para cima. Eu vou dar prioridade ao reino. Porque a palavra dele diz, buscai, pois, o reino de Deus em que lugar? Em 15º, 9º lugar? Se a gente fizer uma lista e for honesto, o reino de Deus não aparece nem no top 10 daquilo que é importante para nós. Se a gente for honesto com a gente mesmo, isso vai acontecer. É trabalho, é relacionamento, é namoro, é casamento, é filho, é não sei o que mais, é lazer, é tudo, não aparece nem no top 10. Aí quando eu tenho tempo, eu vou lá. Afinal de contas, hoje não tem nada para me fazer, o passeio que eu ia não deu certo, opa. Hoje eu vou para o culto. Cada um cuidava da sua própria coisa. Enquanto o templo de Deus estava em ruínas e Deus manda o profeta lá para fazer essa acusação contra eles. Vocês estão morando bem, enquanto o meu templo está destruído. Vocês estão vivendo a vida de vocês da maneira como vocês gostam. Mas o templo espiritual de Deus está em ruínas. É tempo de restaurar o reino, o templo de Deus que somos nós.
Não tem mais tempo, meu irmão, de ficarmos dormindo. É hora de nos levantarmos, de erguermos a nossa cabeça. Nós vivemos aí 2 anos de momentos extremamente difíceis, é verdade. Perdemos alguns irmãos que não estão mais aqui com a gente, tanto para a Covid, como foram para outro lugar, é verdade. E esses momentos nos fizeram chorar, lamentar, é verdade. Mas agora não é hora mais de lamento, agora é hora de trabalho. Porque nós não podemos mais ficar apenas olhando para as nossas coisas. É hora de priorizar as coisas de Deus. E é incrível como a gente sempre arruma uma desculpa, né? E achando que essa desculpa ela é boa. Não, mas é porque hoje eu vou trabalhar. Se você desse essa desculpa no Antigo Testamento, sabe o que acontecia com você? Chegou o sábado, dia de adoração a Deus, porque na época lá era no sábado, e aí você dissesse, não, irmão, hoje eu não vou adorar a Deus lá no templo, não, mesmo sendo sábado, porque eu tenho uma vinha para plantar. Sabe o que acontecia com você? O que era? Você ia ser apedrejado. Porque a adoração ao Senhor é prioridade. Amém? É difícil dar esse amém, né? Mas continuando. Olha que coisa interessante. Olha só. A segunda parte dessa mensagem de Ageu, a primeira parte foi o quê? Uma acusação. A segunda parte dessa mensagem de Ageu, ele vai falar sobre as consequências da negligência, de não se priorizar o reino de Deus. Quando você negligencia essa prioridade, quando você não dá a prioridade devida ou a sua prioridade é errada, há consequências, e ele vai falar isso para o povo. Olha aí comigo o versículo 5. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado, semeaste muito e colheste pouco, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, o recebe para colocá-lo num saco furado. Vocês estão vendo aí o que ele está dizendo? É muito trabalho e pouco desfrute. Não há contentamento, não há prosperidade. E não entenda essa prosperidade aqui apenas como uma prosperidade financeira. Mas essa prosperidade tem muito mais a ver com o fato de você estar contente com aquilo que Deus tem providenciado, tem provido. Mas a prioridade errada, olha só, muito trabalho e pouco desfrute. Eu quero que você pense com você. Quem tem trabalhado muito, ganhado pouco, não dá para fazer absolutamente quase nada com o salário que você recebe, e você fica com a sensação de que precisa trabalhar mais. Acontece com vocês? No caso deles aqui, sabe o que Deus está dizendo? Você sabe por que acontece isso? Porque vocês estão priorizando as coisas de vocês. E aí vocês não estão sendo saciados, mesmo comendo, você não se sente saciado. Mesmo você trabalhando muito, você não consegue desfrutar do fruto do teu trabalho. E você não vê nenhuma prosperidade. Olha o final do versículo 5, meu irmão. Aliás, versículo 6, olha só. Recebe salário para colocá-lo num saco furado. Recebe salário no dia 5, no dia 6 está devendo já.
não há nenhuma perspectiva de esperança. Não há. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 7. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado, subi ao monte para trazer madeira, edificar o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9. Esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levaste para casa, eu dissipei com um sopro. Por qual motivo? Por qual motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vocês cuida da sua própria casa. Por que é que dá essa impressão? De trabalhar muito e não desfrutar, de não contentamento, de não prosperidade, do salário não dá para nada. Por quê? Porque a prioridade está sendo as coisas dessa terra. Não há contentamento no coração, não há prioridade com relação a Deus. O culto, o templo está em ruínas. Trabalhamos muito, ganhamos pouco, e ainda, quando chegamos em casa, dizemos assim: estou tão cansado, não vou para o culto hoje. Qual é a prioridade? Por que não sentimos esse contentamento em nosso coração? Porque nós achamos que trabalhar é mais importante. E preste atenção, meu irmão, por favor. Não me entenda mal, não me entenda errado. Não estou dizendo que trabalhar é mal, pelo contrário, Deus criou o trabalho. E ao contrário de muitos que acham que o trabalho, ele foi uma consequência do pecado, negativo. O trabalho foi construído antes do homem pecar. Quando Deus criou Adão, qual era a função de Adão? Era cuidar do jardim. Dar nome aos bichos era uma das tarefas que ele tinha. Mas o trabalho de Adão era cuidar do jardim. Isso foi dado antes da queda. O que veio como consequência da queda não foi o trabalho, mas a fadiga em trabalhar. Então o trabalho não é ruim. O problema não é o trabalho, o problema é quando nós priorizamos essas coisas antes de Deus. Porque isso se torna o nosso Deus. Isso se torna aquilo que nós não podemos viver sem. Quantas pessoas, quando se veem desempregadas, ficam desesperadas. Como se o trabalho fosse aquilo que elas não podem viver sem. Nós podemos viver sem tudo aqui nessa terra. A única coisa que a gente não pode viver sem aqui, meu amado, é Deus. É por isso que Ele é a prioridade, meu irmão. E tem um detalhe. A gente não vai viver aqui para sempre. Não vai. Uma vez eu disse para uma jovem: quantas vezes você lê a Bíblia por dia? E ela disse: eu acho que eu leio 1 ou 2 vezes por semana. E ela fazia faculdade, né? E eu disse: e quanto você estuda? Qual a quantidade de tempo que você estuda por dia? Aí ela disse: eu estudo umas 6, 7, 8 horas por dia. Aí eu disse assim para ela: aquilo que você estuda na sua faculdade é o seu futuro, correto? Correto. Mas é o seu futuro imediato, que você vai vivê-lo pelos próximos, se você viver bem, pelos próximos 80 anos. Mas, para isso, para garantir os teus próximos 80 anos, tu estuda 6, 7 horas por dia. Mas com relação à tua eternidade, tu lê a Bíblia 2 vezes por semana. Aquilo que vai te fortalecer,
aquele que vai fortalecer o teu espírito para tu viver eternamente. 2 vezes por semana. Vocês conseguem perceber, irmão, a prioridade errada aqui na coisa? Não é que ela não deva estudar, não, ela tem. Mas qual é o mais importante? É o efêmero, ou seja, aquilo que é passageiro? Ou é o eterno? Qual é o mais importante, meu irmão? Responda, por favor. É o eterno. Então, por que a gente gasta mais tempo com o temporal do que com o eterno? É por isso que o pecado não faz sentido de maneira lógica para nós. Porque o pecado é alguns minutos de prazer que nos faz trocar esses minutos de prazer pela eternidade. Você parou para pensar nisso? Por isso o pecado não faz sentido. Amém? Então olha as consequências aqui. Versículo 9, Deus está dizendo isso. Esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando vocês levaram para casa, eu ainda dissipei com o sopro. Não tem mais nem esperança, meu irmão. Priorizar o errado causa desesperança. Desesperança. Olha o versículo 10 e 11. Por isso os céus retiveram o orvalho, a terra reteve os frutos, por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens, os animais e sobre todo o seu trabalho. Por quê? Porque vocês priorizaram a coisa errada. E quando há prioridade daquilo que é errado, há consequências. Meu irmão, é um descaso total. E eu gostaria que nós pensássemos, tá? Nessa questão dos descasos, em todos os sentidos. Não é só a nossa presença no culto que é importante. É importante, mas não é só isso. Mas é o nosso trabalho no reino. O que a gente tem feito pelo reino? Em que você tem se engajado no reino? Qual o seu serviço aqui? Qual o seu serviço em benefício que vai proporcionar ao reino de Deus alguma coisa? Em qual ministério você tem servido? Pessoas a Cristo você tem levado? Você tem visitado o aflito, visitado o fraco, visitado o doente? Você tem dito uma palavra de conforto e consolo, de encorajamento, de edificação para alguém? O nosso descaso é em todos esses sentidos. Não é só uma presença nos cultos, é também, mas não é só isso. Nós estamos vivendo aqui na congregação algumas reformulações. E precisamos viver algumas reformulações. Mas nós precisamos de pessoas que cheguem para a gente e digam: eu quero fazer alguma coisa. Eu quero trabalhar. Eu quero me empenhar. Eu quero ser útil no reino de Deus. Não somente para chegar aqui, se sentar e ir embora. Nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor. Mas a nossa adoração não se resume só aqui. Todo serviço a Deus é uma adoração. Quem limpou esse prédio e arrumou hoje, ele adorou a Deus através desse serviço. Quem está lá dentro ali cuidando das crianças, está adorando a Deus através desse serviço. Então nós precisamos, meus irmãos, colocar em nosso coração, em nossa consciência,
que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim. Amém? Senhor, você está ouvindo o amém deles, né? Eu falo como Josué disse: pela própria boca de vocês, vocês estão dizendo amém. E não pense que você vai fazer isso para mim, não. É para o Senhor. Priorizar o errado traz consequências. Sejamos honestos. Quando se trata das coisas de Deus, a gente sempre tem uma desculpa. Hoje eu não posso, hoje eu estou cansado, hoje eu estou indisposto. Eu dormi demais. Não é verdade? Mas eu duvido que você dê esse tipo de desculpa quando se trata das suas coisas. Quando você precisa de um trabalho, que hora você acorda para ir para o cine? Quando você precisa de um exame, que hora você acorda para estar na fila do posto? Você não diz assim: eu tinha um exame para marcar, mas eu dormi demais. Essa desculpa vale? Você chega lá na pessoa que marca o teu exame e diz assim: olha, eu cheguei aqui atrasado porque eu dormi demais. Ela vai te atender? Mas a gente usa essa desculpa com Deus, né? Não é? Senhor, eu não vim para o culto hoje porque eu dormi demais. Para as nossas coisas, a gente não tem desculpa. Mas as para Deus tem. Para Deus a gente nunca tem dinheiro. Para Deus a gente nunca tem o tempo devido. É incrível, como, não por falta de tempo, pode ser por outra coisa, né? Nem por falta de tempo, nem por falta de dinheiro. Pode ser por outra coisa, mas por tempo e dinheiro ninguém falta um racha, falta? Está todo mundo lá. Você pode estar sentindo dor em todo lugar, mas está lá. Mas se sentir uma dor na unha, hoje eu não vou para o culto não, estou sentindo dor na unha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Que as coisas para Deus a gente sempre tem uma desculpa. Amém? Amém não, né? Vamos parar com as desculpas. Terceira parte. E essa é a parte, meus irmãos, que eu gostaria que nós colocássemos em prática. Acho que o meu dedo está suado e o bicho não quer passar. Versículo 12. Não acredito. Meu Deus. Versículo 12 ao 15. Diz assim: filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, preste atenção, com todo o restante do povo,
fizeram o quê? Obedeceram a voz do Senhor. E as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado. E o povo temeu o Senhor. Então, o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Preste atenção, a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. Eles ouviram a voz de Deus. Eles obedeceram a voz de Deus. E como consequência dessa obediência, o que eles fizeram? Eles ouviram a voz de Deus através do profeta Ageu. Eles obedeceram a voz de Deus através do profeta Ageu. E o que eles foram fazer? Foram trabalhar no templo. Preste atenção aqui, meu irmão. Nada do que eu estou falando aqui para você vai fazer nenhuma diferença se quando nós sairmos deste lugar, terminarmos esse culto, você parar de ouvir essa pregação, se a gente não for trabalhar. O que vai dizer, se nós, de fato, ouvimos a voz de Deus, demos ouvido a essa voz, obedecemos a essa voz, é se daqui para frente, a gente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Caso contrário, a gente não ouviu nada. Entrou no ouvido e saiu no outro. Não ouvimos a voz de Deus, não obedecemos a voz de Deus. Porque o povo, ele ouviu a voz de Deus, mas ele foi trabalhar. Porque a maneira de demonstrarmos que ouvimos essa voz é trabalhando na obra do Senhor. Por isso eu disse que essa parte era a parte que eu gostaria que nós colocássemos em prática o mais rápido possível. E eu quero que você atente uma coisa. No versículo 12, ele começa a falar o nome de algumas pessoas. Essas pessoas são quem? O governador, o sumo sacerdote, né? Que estavam ali. Mas era só os líderes que iam trabalhar? Quem? Todo o povo. Tem que começar pelos líderes? Sim, tem que começar pelos líderes. Mas não é só os líderes. É todo o povo. Todo o povo tem que trabalhar. Todo o povo tem que fazer alguma coisa para restaurar, reedificar, restabelecer, construir, por assim dizer, o templo do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Por último, capítulo 2. No capítulo 2, Deus vai fazer uma promessa para eles, uma exigência para eles, e vai fazer uma terceira promessa, mas uma terceira promessa de cuidado, de cuidar deles. Então, no capítulo 2, nós temos a promessa, a exigência e o cuidado. Vamos começar pela promessa, versículos 4 e 5 do capítulo 2. Diz assim, ó: esforça-te, Zorobabel, diz ao Senhor, esforça-te com o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, esforça-te com todo o povo, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos, e esta é a aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tema. Se trabalharmos, qual é a promessa de Deus? Eu estarei com vocês. Se trabalharmos, qual é a promessa de Deus? O meu espírito habita com vocês. Essa é uma promessa, meu irmão. Porque talvez você esteja dizendo, mas como é que eu vou fazer, Senhor?
eu nem sei como é, eu nem sou capacitado. Eu estarei com vocês. O meu Espírito estará com vocês. Eu darei tudo o que vocês precisam. Vocês só precisam dizer: eis-me aqui, Senhor. E só. Porque Deus prometeu que estaria conosco. Ele fez uma aliança desde o Egito. E o Espírito do Senhor não apenas está em nosso meio, mas Ele está em nós. E se Ele está em nós, meu irmão, você pode, você é capaz. Você tem como fazer, você tem como pregar, você tem como trabalhar, você tem como agir. Porque Deus é contigo. O Espírito está contigo. E é uma promessa. Segundo, mas ele também faz uma exigência. Versículos do 11 ao 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Aí presta atenção aqui, por favor. Ele vai fazer eles lembrarem como a lei funcionava, ou melhor, como estava escrito na lei a respeito das questões de purificação. Então, voltando aqui. Versículo 11. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar carne consagrada na aba das vestes e tocar com a aba no pão do prato de comida, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mantimento, este ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém for contaminado pelo contato com um defunto e tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? E os sacerdotes responderam: ficará impura. Então Ageu respondeu: este povo é assim, esta geração é assim diante de mim, diz o Senhor. Toda a obra das suas mãos é assim. Tudo o que oferecem ali é impuro. Então, o que é que Deus está exigindo? Pode falar. Santidade. O que Deus está mandando eles fazerem? O que Deus está mandando eles fazerem? Que eles não estavam fazendo, o que era? O que era? Trabalhar em quê? Construindo o templo. Mas eles podiam fazer isso de qualquer jeito? Eles teriam que estar em santidade. Nós temos que trabalhar, amém? Mas nós temos que manter nossa vida pura e santa. E para isso, meu irmão, preste atenção. O que é que nos tem tirado da santidade de Deus? O que é que a gente tem permitido dentro das nossas casas, na nossa vida, no nosso dia a dia? O que é que nós temos permitido em nossa mente, os nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos, namoro, casamento, até dentro do casamento? O que é que nós temos nos permitido que tem tirado a santidade? Deus está fazendo uma exigência. Vocês têm que trabalhar, amém? Mas em santidade. Em santidade. Porque eles não estão aqui sendo chamados para trabalhar em qualquer lugar. Eles estão chamados aqui para reedificar o templo. E o templo de Deus não pode ser impuro. Por isso Deus exige santidade. Com o que você tem conversado? Que tipo de palavra sai da sua boca? Que tipo de pensamento sai da sua cabeça? Que tipo de veste a gente tem usado, indecente ou não indecente? Tudo isso faz parte da nossa vida de santidade diante de Deus. O que a gente fala, o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente conversa, as piadas que a gente conta, tudo faz parte da nossa santidade de Deus. Ele nos chama a trabalhar, mas Ele nos chama a trabalhar com uma vida santa diante dEle.
Amém? Por último, ele promete, ele exige, mas ele cuida. Versículo 15 ao 19. Olha o que Deus vai dizer ao povo. Considerai o que acontece desde aquele dia, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo. O que ele está dizendo é o seguinte: antes de vocês trabalharem, considerem isso, antes de vocês trabalharem no templo, quando vocês estavam aí na casa de vocês, no bem bom e o tempo estava em ruínas, como é que era a vida de vocês? Como é que era o cuidado de vocês? Como é que era a situação de vocês financeiramente falando? Né? Os alimentos, como era? É isso que ele está dizendo, considerar isso, antes que se colocasse alguma pedra. Versículo 16. Quando alguém vinha a um monte de trigo, esperando tirar 20 moedas, encontrava somente 10. Presta atenção. Antes, quando vocês não construíram o templo, vocês vinham no monte de trigo, esperando tirar 20, mas vocês só tiravam 10. Quando vocês vinham ao tanque espremer uva, para tirar 50, achava somente 20. Eu atingi todo o trabalho da vossa mão com mofo, ferrugem e granizo, mas ninguém dentre vós voltou para mim. Versículo 18. Considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia ao 9º mês, desde o dia em que lançaste os alicerces, ou seja, quando vocês começaram a trabalhar no templo do Senhor, considerai essas coisas. Ainda há semente no celeiro? Ou seja, olha, compare o antes com o agora que vocês começaram a trabalhar. Antes vocês vinham e vocês não encontravam aquilo que era necessário para vocês viver. Mas agora, quando vocês começaram a lançar os alicerces, tem coisa lá no celeiro? Tem trigo lá? E a resposta era qual? Tem. Por quê? Porque eles passaram a priorizar o templo. E o cuidado de Deus recaiu sobre eles. Olha só o que ele continua falando. Ainda há semente no celeiro? A videira, a figueira, a romanceira, a oliveira ainda dão seus frutos? A resposta é sim. Aí ele conclui: de hoje em diante eu vos abençoarei. O que Deus está dizendo é o que o próprio Jesus falou em Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não adianta a gente correr feito louco para trabalhar, achando que se a gente trabalhar demais e faltar até os cultos por causa do trabalho, Deus vai nos abençoar. Por que não? Ele nos abençoa quando priorizamos o seu reino. Ele nos dá o necessário. E eu não estou falando aqui, meu irmão, escute isso. Eu não estou falando que se você priorizar o reino de Deus, você vai ficar rico, sua conta bancária vai bater nas nuvens. Não estou falando de absolutamente nada disso. Eu estou falando do cuidado de Deus conosco, em não nos deixar faltar o alimento, meu irmão. De não nos deixar passar necessidade. Priorize Deus e você vai ver Ele cuidar da sua vida hoje e para sempre. É disso que se trata. Amém? Preste atenção nessas lições, que na verdade eu vou apenas relembrar aquilo que nós já falamos. Em primeiro lugar, como nós estamos cuidando do templo do Senhor? Qual tem sido a nossa prioridade? Estamos ocupados demais com as nossas coisas e deixando as coisas de Deus em segundo plano? Reflita sobre isso. Essa reflexão não é para você fazer pelo irmão da sua direita ou da sua esquerda. Essa reflexão é para você fazer em relação a você mesmo. Reflita.
Reflita sobre isso. Como você está sendo ou não negligente com o templo do Senhor, que somos nós. Segundo, negligenciar a obra do Senhor há consequências. Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, ele diz a seguinte frase: maldito, preste atenção, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E se aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito, imagine aquele que não faz. Então preste atenção. Existem consequências em negligenciar a obra do Senhor. 3. Precisamos ouvir a voz do Senhor nos chamando para trabalhar. Deus te chama. Deus me chama. Deus chama a todos nós ao serviço no reino de Deus. Se você crê, diga amém. Tem gente que não crê. Quarto e último. Deus promete que estará conosco. Ele exige santidade e cuida de nós quando estamos engajados em sua obra. Meus irmãos, eu quero concluir. E eu queria concluir com uma constatação. Como assim? Vou explicar. Eu tenho feito essa constatação e ela não é muito agradável. Mas ela é verdade. Nós temos muita dificuldade em passar a nossa fé para os nossos filhos. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sigam o caminho da fé e a gente tem essa dificuldade. Mas a constatação que eu fiz é que nós temos dificuldade em passar a nossa fé para os nossos filhos, é verdade, mas nós não temos dificuldade nenhuma de passar para os nossos filhos o nosso time de futebol favorito. Então, se você torce Fortaleza, o seu filho vai torcer Fortaleza, senão ele apanha, né? Se você torce Ceará, ele vai torcer o quê? Se você torce Flamengo, ele vai torcer o quê? E assim por diante, e não é tão difícil isso. Mas por que é tão difícil a gente passar para os nossos filhos a nossa fé? E eles continuarem na mesma fé que a gente? Por que é? Hã? Não, não é. Em algumas situações sim. Mas na maioria dos casos, e essa foi a minha constatação, é que quando se trata do time de futebol, e obviamente, irmãos, isso que eu vou falar sobre o time de futebol, vale para qualquer coisa, vale para qualquer outro esporte, vale para qualquer outra coisa, tá? Mas eu quero me deter no time de futebol, porque afinal de contas, a gente basicamente respira essa coisa aqui no nosso país. Então, a minha constatação é o seguinte, é que quando se trata do time de futebol, a gente é empolgado demais. A gente tem muita paixão por esse time, a gente sofre, a gente sorri, a gente pula, a gente se alegra, a gente chora. A gente gasta dinheiro, a gente compra camisa, a gente vai para o estádio quando pode. A gente se desgasta nessa torcida por esse time. A gente se empolga, a gente vibra, e os nossos filhos estão como ali? Olhando para a nossa empolgação, olhando para a nossa paixão por aquele time, olhando como a gente se desgasta em tudo isso, olhando os sacrifícios que nós fazemos em relação a esse time. E aí ele olha para a gente e diz, eu quero isso também. Eu quero ser empolgado assim. Eu quero amar tanto uma coisa que não importa se essa coisa me faz chorar ou sofrer, eu nunca vou abandonar isso. Mas a gente não tem a mesma empolgação quando se trata da fé. Qualquer coisa nos tira a fé.
Qualquer coisa nos entristece a fé. Qualquer coisa nós abandonamos a fé. E é por isso que nós temos dificuldade. Porque do mesmo jeito que o filho observa a nossa paixão pelo time de futebol, ele observa o nosso descaso com a fé. E não temos a mesma capacidade de passar para os nossos filhos a fé que nós temos, ou a paixão que nós temos pelo nosso time. Se não for um time de futebol, você pode pensar aí, você pensa aí, alguma coisa com a qual você tem paixão, com a qual você faz tudo, pela qual você faz tudo. Você sabe que tem. O quanto você poderia acordar de madrugada para fazer isso. Mas você não teria a mesma disposição para se levantar no mesmo horário para orar. E aí a gente quer que os nossos filhos tenham fé. Se eles não conseguem ver a mesma fé em nós, eu vou lhe dar uma notícia, eles não vão ter. Por isso eu disse que essa é uma constatação ruim. Mas deixa eu dizer uma coisa. Como eu disse no início, a nossa situação não é a situação daquele povo, daquela época. Eles estavam vivendo uma situação bem mais complicada que a nossa hoje, muito embora a nossa seja complicada. Mas eu queria que nós pudéssemos lembrar uma coisa. O que Deus fez com aquele povo, Ele também vai fazer com a gente. Ele também fez conosco. E o que Deus fez com aquele povo? Ele tirou aquele povo do cativeiro para que aquele povo restaurasse o templo do Senhor. Deus nos tirou do cativeiro, do pecado e da morte para restaurarmos o seu templo e adorarmos o seu nome. Se nós trabalharmos, nos engajarmos, Deus irá nos fazer transbordar de alegria, que não haverá time de futebol que nos empolgará mais do que a nossa fé em Jesus. E assim, Deus atingirá nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossos filhos. Se tão somente priorizarmos o serviço ao Senhor. Faça isso. E cada um de nós poderá dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Fique de pé. O Everton está me dando aqui um aviso que após o culto ele quer conversar com André, Beto, Vitória, Juan, Carla, Bia, Arnaldo, Socorro, Alisson, Rebeca e Vitória. Pronto. Hã? Acho que deve ser a respeito do retiro, né? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, que a Tua palavra ela cumpra o propósito em nosso coração. Não queremos ser negligentes, Senhor, com a Tua obra. Pelo contrário, nós queremos Te servir, Pai. Senhor, em Cristo Jesus, que o nosso coração
a partir de hoje, Senhor, faz assim com cada um aqui, Senhor, a começar em mim. Que cada coração aqui, neste momento, em nome de Jesus, crie um desejo e uma vontade de fazer a tua vontade. De cumprir, Senhor, todo o teu propósito, de fazer a obra do Senhor. Que possamos sair daqui nesta noite, sabe, cheio de júbilo, de desejo, de vontade de fazer, Senhor, a tua obra. Para a honra e glória do nome do Senhor. Faz assim, Deus. Pai, em nome de Jesus, não permite que essa palavra, que a tua palavra, ela não cumpra esse objetivo. Pelo contrário, que a tua palavra nos penetre profundamente, que ela corte o nosso coração e a nossa alma, nos fortalecendo, nos trazendo, ó Deus, ânimo novo, para trabalhar no teu reino. Não permite que nada mais, a partir de hoje, tire de nós o ânimo de estarmos na tua presença e de priorizarmos, ó Deus, o teu reino. Porque essa é a vontade do teu povo, que é a igreja. Nos faz, Senhor, trabalhar na restauração desta congregação. É o que te pedimos. No nome santo de Jesus, faz assim com cada um que está neste lugar. Hoje e eternamente, Senhor. Nos leva em paz. Nos dá uma semana, sabe, preenchida, cheia da tua presença. Nos traz aqui a cada dia de reunião e de programação. Faz com que essa igreja novamente se anime para estar diante do Senhor. Que ela não falte nenhum culto mais. Que ela sempre esteja aos teus pés, Senhor. Nos leva, nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça. Pois é em Cristo Jesus, Pai, que nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos nessa noite de te adorar. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco e nos abençoa a cada dia. É o que te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz de Jesus. Amém.